JK, o homem que destruiu o Brasil. Concordo. Você por acaso já ouviu falar sobre este homem? Infelizmente. Se você for ler um artigo da Wikipédia sobre ele, assim como fontes e sites mainstream, você vai achar que Juscelino Kubitschek foi um dos melhores presidentes da história do Brasil. Sua presidência supostamente focou no desenvolvimento da energia, transporte, alimentação, indústria, etc. É, ele focou no desenvolvimento da energia, né? É, ele realmente, ele focou na energia, né? Na matriz horrível, transporte, nem se fala. Cara, o que o JK fez com a nossa malha ferroviária, o foco em carrocentrismo, num país pobre de terceiro mundo, rodovias, nós vivemos as consequências do governo desastroso de Juscelino Kubitschek. Ele prova que Minas Gerais não é um lugar tão legal assim, né, cara? Ele é a prova viva disso. Com o slogan 50 anos de inflação em 5. O PIB cresceu em média 8% durante seu mandato. Claro, pegando dinheiro de fora é fácil, né? Endividando o país de uma forma absurda. Cara, o JK... É que vamos lá, economicamente falando, o entulho Nargas, ele não foi um completo desastre. Muito pelo contrário, ele não entregou o Brasil endividado. Entregou o Brasil relativamente... O Brasil não tinha nenhuma indústria, o JK entregou com indústrias de base. Uau, parabéns, JK, parabéns por fazer o mínimo, seu lixo. O Nargas foi um desastre político. Esse é o ponto. Ele foi um desastre político, e social, e de ideias, e de todo o resto. Então, os danos que o anão de São Borja causaram foram políticos, culturais, sociais, não foram danos econômicos. Economicamente falando, ok, não fede nem cheira. O que o JK fez, ele arruinou a economia do Brasil até agora. É isso. Porque as reformas que foram realizadas na década de 50 foram por políticas iniciadas... Iniciadas não, porque foi o desenvolvimentismo brasileiro começou com o Nargas e o JK só meteu o louco. Mas a loucura, a esquizofrenia econômica começou de fato com o JK. Então, as reformas da década de 90 foram para extirpar o legado maldito de Getúlio Vargas e os erros grotescos que o JK começou. Foi ele que fomentou o desenvolvimento nacional através de obtenção de dívida, de obtenção de empréstimos de fora, que foi mantido pela ditadura militar. Foi com ele que começou. Foi ele que começou. Nenhum dos grandes artigos sobre JK mencionam qualquer crise política, dando a entender que seu mandato foi bastante estável em um dos... Se preparem para o Inimigos da Nação. Qual é o episódio? Acredito eu que seja 6 ou 7. O bagulho tá escalando, irmão. Inimigos eu acho que vai ter mais de 10 episódios. Posso mandar real pra vocês, vai passar de 10 episódios. Infelizmente aí não tem a menor possibilidade de acabar essa série com 7. Períodos mais caóticos da história brasileira, que foi a Terceira República. E seu nome até hoje é visto como um dos mais reconhecidos entre os presidentes do país, mas... Que país patético, que país ridículo, cara. O JK, ele é o Jimmy Carter brasileiro, essa foi a relevância dele. E mesmo assim ele é tratado como herói. O presidente sorriso. Existe um outro lado da história que até agora eu não vi ninguém falar no YouTube e pouquíssimas pessoas falam sobre isso na internet. A prestigiada presidência de JK foi uma das mais falhas do país. Assim, o Brasil já teve vários presidentes ruins, mas o que separa o Vários não, todos. Todos eles foram péssimos. Péssimos. Nunca tivemos um presidente que fala: esse cara foi muito bom. Nunca, nenhum. Absolutamente nenhum. Nenhum. JK... Não, nem o Temer, irmão. O que o Temer fez? Ele só estancou a sangria. Desculpa, nós se contentamos com pouco. Jânio Quadros, por exemplo, é que as consequências dos erros do governo JK... 130 anos perdidos, esse é o Brasil.
O Brasil estreou o termo século perdido. É isso. O Brasil teve um século inteiro perdido. O século mais importante da nossa história foi jogado no lixo. É isso. O Brasil teve um século perdido. São sentidas até os dias de hoje. O melhor presidente do Brasil foi o Tancredo Neves. Com o seu suor, trabalham, E Brasília fica pra Goiás. lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta Constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da nossa pátria imortal. A principal pauta / agenda do governo JK era o Plano de Metas, um programa desenvolvimentista Meta número 1, quebrar o Brasil. com o objetivo de investir pesadamente em todos esses setores aqui: energia, transportes, alimentação, indústria de bases, energia elétrica, energia nuclear, carvão mineral, produção e refinação de petróleo, ferrovias, rodovias, formação de pessoal técnico e mais um monte de coisas também listadas no programa. Além disso, tinha... E não, ironicamente, é um professor de história do pré-vestibular. É a quinta vez semana essa merda. Monarquista de direita, viajou para São Borja uns 20 anos atrás, ficou bêbado e mijou no túmulo do Nargas. Nossa, o cara fazendo exatamente o que eu vou fazer no final da minha série do Vargas, que não é Inimigos da Nação. A construção da nova capital de Brasília, a ideia de fundar uma nova capital brasileira. Pra quê, velho? Cara, Brasília é uma Versalhes com mau gosto. Porque quando você compara Versailles, é algo lindo, cara. É gigantesco. Tá entendendo? É um palácio opulento. É uma... Bicho, é uma maravilha arquitetônica. É o puro suco do bom gosto, sabe? É aquilo dali pra você manter a elite num mundo à parte, numa realidade paralela. Aqui, vamos abrir uma imagem de Versalhes. Agora, isso tem Brasília. Não sei de vômito, cara. Aí sai... Tipo, vamos lá. Versalhes. Ó, esse daqui é realmente um mundo paralelo, lindo, opulento. Aí você tem... Foi uma criança camoleira estourada que desenhou esse prédio quadrado feio pra cacete? É isso? Legal. O Véio Olavo... Eu tenho que parafrasear. O Véio Olavo... Cara, o Véio Olavo... Deixa eu achar um clipe do Véio Olavo falando de Brasília, que foi uma mogada ali que eu até hoje não me esqueci. Cadê aqui? Não tem aqui. Bom, anyway... Perdemos. Ai, conceito! Ai, concreto armado! Tá, legal. Brasília não tem senso estético nenhum. É uma aberração modernista, cafona com formato de avião. Essa desgraça só existe para manter elite política longe do povaréu. Inclusive, quando tu olha as imagens do Palácio do Planalto de cima, o teto parece de uma favela. O Kremlin é uma fortaleza da aristocracia. Aí você compara o Kremlin, sabe? O Palácio dos Czares, algo absurdamente suntuoso com Planalto. Cafona, tosco, tipo... O Kremlin, essa fortaleza incrível e tipo... É o Brasil, né, bicho? É o Brasil. O interior não é nada novo e predata o governo JK em vários anos, mas uma de suas promessas Compara o Palácio do Catete com o Palácio do Alvorada. Era justamente resgatar esse plano. Não precisa nem ser do Brasil, fica aqui mesmo. Para executá-lo em seu governo. A primeira dúvida que vem à cabeça é: da onde o governo vai tirar tanto dinheiro para fazer tudo isso? E a resposta é bem simples: aumentando imposto, pedindo empréstimo e imprimindo dinheiro. O governo JK inclusive recorreu ao Fundo Monetário Internacional para conseguir... que beleza! Que coisa boa, hein, Cleide? Pronto, se rendendo no FMI, assim que é bom, pô. Olha, top 10 decisões ruins na gestão de um país: pedir empréstimo pro FMI.
Ponto. É a pior coisa que você pode fazer. Realmente não há coisa pior, porque você vai perder toda a sua autonomia. Você vai perder toda a sua autonomia. Toda. Porque a FMI vai entrar no seu país, vai falar, olha, você vai fazer isso e aquilo, aí eu mando empréstimo pra você. E enquanto você estiver com o meu dinheiro, você vai fazer exatamente o que eu mandar. Pronto, você terceiriza toda a política econômica do seu país pra um bando de gringo em Nova York. É isso que acontece. E você tem que pagar a conta. Você vai pagar. Você vai pagar. Se não for você, é o governo que vai assumir o seu lugar. Ué, ó, quer um paralelo geek? Nossa, eu vou me sentir agora aqueles canal bunda que todas as referências dele é cultura pop. Mas isso daqui, o FMI é literalmente a inspiração do Banco de Ferro do Game of Thrones. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, o seu regime não vai me pagar? Beleza, a gente vai derrubar o seu regime e colocar outro no lugar. E eles vão pagar. Acabou. É assim que funciona. É o Banco de Ferro. O FMI vai recuperar o seu investimento. Eles arrancam até sua alma, mas eles vão recuperar o seu investimento. Não interessa. É isso. Milhões de dólares, que levando em conta a inflação, seria... Então, não pegue empréstimos do FMI. 3,04 bilhões de dólares. O FMI, em resposta, disse que daria esse empréstimo ao Brasil, mas exigiu que, em troca, o governo JK cortasse algum de seus gastos, pois eles não acreditavam que o Brasil ia conseguir pagar esse dinheiro de volta, visto os gastos absurdos do governo JK. Juscelino, em resposta, rompeu relações com o FMI. Parabéns, pô, parabéns. O Roberto Campos falou coisas muito... Pesquisem depois as coisas agradáveis que Roberto Campos disse a respeito desse rompimento do governo brasileiro com a FMI, pra vocês verem. Ao final do governo JK, a dívida externa do... O Vargas entregou o país redondinho, velho. Você tem noção que o Vargas entregou o país redondinho? O Brasil aumentou aproximadamente 37,04%. Dá pra saber que eu fiz um erro no script original quando essa voz da pós-edição aparece. É, tá no vídeo do Collor, é que eu esqueci qual que é a frase exata, não vou lembrar, tem 2 anos que eu escrevi aquele roteiro. A inflação disparou de 7... Não, destruído politicamente, especialmente no seu segundo mandato, based. O meu nobre amigo Wallace, ele faz um paralelo muito bom, sabe? Da direita brasileira atual. Vamos lá, ele faz um paralelo muito bom da frouxidão de Jair Messias Bolsonaro no enfrentamento do sistema, dele abrir as pernas a Alexandre de Moraes em todas as oportunidades que você pode imaginar, por medinho de ser preso, com Carlos Lacerda, que estava enfrentando literalmente um ex-ditador. Carlos Lacerda, durante a década de 50, estava lá, tacando pau no governo do Getúlio. Tomou um tiro por causa disso. E não abaixou o tom de voz. Tá entendendo? Medo de ser preso, perseguido. E o Bolsonaro... Ai, Xandão! Ai, não me prende, Xandão! Eu tenho medinho! Enquanto isso, Carlos Lacerda, sabe, discursando contra Getúlio Vargas. O Brasil, cara... O Brasil em que momento o brasileiro depositou as suas esperanças na mão de um velho broxa? Sério, é inacreditável, é inacreditável. É a revolução. O Brasil estreou o século perdido e a revolução perdida, né? 7% para... JK pegou empréstimo e deu calote. Tinha que ser cigano. Ai, Brasília é tão idiota que Niemeyer, que é um comunista, ao planejar Brasília, fez a arquitetura de todos os prédios iguais para simbolizar a ausência de classe e igualdade de todos, e ainda a Catedral de Brasília foi desenhada como se fosse um circo, uma crítica à Igreja Católica. Só que Niemeyer esqueceu de colocar na equação onde os calangos, trabalhadores que construíram a cidade, iriam morar. Então montaram a CEI, basicamente um bairro muito simplório e temporário para os calangos, que virou a maior favela do Brasil, né? É isso. A maior favela do Brasil não fica no Rio de Janeiro. Ela fica em Brasília. É a cara desse país, pô. Brasília é a cara desse país. Não só Brasília é a cara do Brasil, como a chama da democracia em Brasília
ela apagou, né? Vocês estão ligados que a chama da democracia, a chama eterna. Eu preciso achar uma matéria aqui. Aqui. A chama eterna da democracia, ela apagou. Aqui. Só. Aqui, matéria do Jornal de Brasília. O que quer que isso seja. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Bom, aí, a chama eterna da democracia, ela apagou. Aqui, por falta de gás, falta de gás. Só que a parte mais engraçada não é necessariamente a chama eterna da democracia. É isso daqui, ó. A chama faz parte de um complexo cultural na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ela está instalada em um anexo ao Panteão da Pátria, monumento criado em homenagem ao ex-presidente eleito Tancredo Neves, o melhor presidente da história do país, morto em 1985 antes de ser empossado. É nesse prédio que fica o livro dos heróis e heroínas da pátria. Dom Pedro II não está nesse livro, em cujas páginas de aço estão listados os nomes dos homens e mulheres considerados pelo Congresso Nacional fundamentais na defesa da construção do Brasil. O livro também sofre com problemas. Ele está desatualizado desde 2018, 100 páginas em seu miolo para escrever o nome de quase 30 novos heróis e heroínas que foram sancionados pelos presidentes nos últimos 6 anos. O Brasil não consegue cuidar de um livro de metal. Um livro de metal, o Brasil não é capaz de gerir. Vocês têm noção disso? Sério, é um livro de ferro, tá ligado? É um bloco de metal com coisa escrita, o Brasil não consegue cuidar disso. Legal. Aqui, a lista dos nomes ausentes inclui a irmã Dulce, político Ulisses Guimarães, Luiz Gonzaga e Zilda Arns. Ok, a Zilda Arns, ok. Mentira, provavelmente ela é uma comunista, não faço a menor ideia, não conheço a vida dela. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal também prepara uma licitação para contratar um artesão que consiga incluir novas páginas de aço ao livro sem desconfigurá-lo. Documento histórico é tombado como um patrimônio cultural e alterações significativas precisam ser aprovadas pelo IPAM. Olha a quantidade de burocracia, em cima da burocracia, em cima... O complexo cultural também conta com outro símbolo da capital, o mastro de 105 metros de altura que sustenta a maior bandeira do mundo. A bandeira brasileira possui 286 metros. Apesar da suntuosidade, a bandeira tem visibilidade comprometida durante a noite. Hoje só há um dos 18 holofotes que iluminam o mastro está funcionando. Também por problemas financeiros e de gestão. O Brasil não consegue manter luzes ligadas. Lâmpada. 1 de 18. É isso, é a cara do Brasil. Brasília é a cara do Brasil, mano. Tudo que há de ruim nesse país é representado por Brasília. É Pyongyang, mano, em decadência. Cadê aqui? Esse tipo de monumento, sobre o livro lá. Esse tipo de monumento que não visa representar algum histórico, mas sim passar um verniz de conquista em cima dos interesses dos políticos é o que me quebra. Não consigo tancar aquela constituição gigante em Brasília e essa porra aí é realmente... O Brasil é extremamente eficiente em destruir qualquer diversidade cultural, mas para importar pauta americana e fingir ser democrático, literalmente um dos estados sendo dominado quase inteiro por entidades paraestatais. É isso aí, pô, é democracia, mano. 30,5% ao ano, a crise inflacionária criada por JK foi um dos maiores obstáculos de seu governo. Mas felizmente ele não precisou lidar com nada disso, pois a batata quente explodiu nas mãos do João Goulart depois... Nossa, mano. O João Goulart, cara. O João Goulart foi presidente, às vezes eu esqueço disso. Depois que o JK saiu da presidência, o que levou a uma crise política enorme no governo de Goulart, fragilizando a presidência e abrindo o caminho para o golpe de 64 e o estabelecimento de uma ditadura militar. É, coisa boa, hein, Cleide? Aonde o JK enfiou todo esse dinheiro, um dos minhas teses. Os maiores pontos do plano de meta era o desenvolvimento da infraestrutura, um setor que merecia atenção urgente. A infraestrutura é como as artérias de uma economia. É graças a ela que mercadorias são levadas de um lugar a outro, e quanto mais eficiente é esse processo, mais lucrativo e barato são as mercadorias, e por consequência a economia se torna mais forte. Além disso, uma infraestrutura
infraestrutura decente é necessária para a industrialização de qualquer país, visto que é apenas por meio dela que os recursos brutos poderiam ser transferidos para as grandes zonas industriais e transformados em mercadoria. As ferrovias se tornaram uma tecnologia essencial para o desenvolvimento de qualquer país, visto que sem elas seria impossível criar uma indústria decente e competitiva o suficiente para sobreviver no mercado global. A Inglaterra, Estados Unidos, França e Holanda foram países... Calma. Na criação de Brasília, teve um concurso de arquitetura e urbanismo para que fosse definido como seria a capital. Um dos jurados era o Niemeyer. Dentre os jurados, tinham vários projetos melhores de como seria a capital, até convidaram Lúcio Costa para participar, mas ele não quis, porém, de última hora ele entrou com a ideia tosca do avião. Veja as imagens de uns projetos julgados, ficaram mais... Não vou assistir, não vou ver, eu não quero pensar no que poderia ter acontecido. Que utilizaram dessa tecnologia relativa e competitiva o suficiente para sobreviver no mercado global. A Inglaterra, Estados Unidos, França e Holanda foram Alemanha, cara, as ferrovias alemãs, porque a Alemanha é um país, a Alemanha, como eu posso dizer, ele é um país abençoado pela sua geografia. Não há muitas montanhas na Alemanha, é um país muito integrado e tem ferrovia para tudo quanto é lado. O problema é que a Alemanha não tem montanhas, não tem montanhas, não tem montanhas. Então, para a Alemanha criar um espaço seguro geograficamente, eles precisam... Daí que veio a motivação, toda a tese do Lebensraum e o cacete. Países que utilizaram É muito fácil invadir a Alemanha pelo leste. dessa tecnologia Não há barreiras, irmão. Tadinha da Polônia, né? Por isso que a Polônia, ela simplesmente existe e deixa de existir dependendo do tempo. relativamente cedo comparando com outros países do mundo, e graças a isso se tornaram algumas das maiores economias globais. O Brasil sempre necessitou de ferrovias. Desde 1854, o setor ferroviário brasileiro vinha crescendo apesar da geografia hostil do país. Esse é um negócio que as pessoas não pensam a respeito do Brasil, que a nossa geografia ela é horrorosa. Enquanto os Estados Unidos são vastos e planos, basicamente a costa leste americana inteira é plana. A geografia... E detalhe, você consegue navegar... Os rios navegáveis nos Estados Unidos são plenamente utilizados porque eles desaguam no mar. Os rios brasileiros, eles não vão para o mar, porque a gente tem uma cadeia montanhosa gigantesca na costa. Elas vão para dentro. Basicamente, as nossas rotas fluviais são inúteis. Elas são completamente inúteis. Elas vão para dentro, elas vão para dentro do continente. Por exemplo, o Rio Iguaçu, aqui no Paraná, ele começa em Curitiba. Curitiba é basicamente a costa, cadeia montanhosa. Curitiba já a gente tá 1 hora da praia. O Rio Iguaçu, ele começa em Curitiba, ele deságua na Foz do Iguaçu, pega o Rio Paraná e vai pro Pará, e ela desemboca em Montevidéu. Por muito tempo, sério, para você mandar produção, exportar produção aqui do Paraná para fora do país, ou você mandava os bagulho de burro, no lombo do burro, para descer a Serra da Graciosa, que é um horror, ou de caminhão, muito limitado, é muito difícil descer essa serra, ou se você quiser algo barato, você bota num barco em Curitiba e manda pelo Rio Paraná. É um horror. Não, os principais rios, eles não desembocam no mar. Os principais rios brasileiros não desembocam no mar. Parando o interior das regiões litorais. Principalmente nessas regiões aqui do sul e sudeste. É um horror, cara. O Brasil estava finalmente alcançando níveis aceitáveis de malha ferroviária. Até... A importância a Guerra do Paraguai, ela foi tão visceral pela manutenção da saída do prata por causa disso. Essa é a importância geopolítica do prata. Escoamento de produção aqui do Brasil. Apesar de seu plano de metas citar investimento em ferrovias e vários artigos sobre seu governo dizerem que JK contribuiu para o desenvolvimento ferroviário brasileiro, a verdade não poderia ser mais diferente.
Existem absurdos que não, tão grandes que não podem ser ditos, tá entendendo? Ferrovias brasileiras não apenas pararam de crescer, elas diminuíram. Kubitschek iniciou o sucateamento das ferrovias nacionais, reduzindo o tamanho da malha ferroviária em milhares de quilômetros, algo que o Brasil nunca iria recuperar, visto que até os dias de hoje nós temos menos quilômetros de ferrovia do que no início dos anos. É o visionário, pô. É o visionário. É o grande desenvolvimentista brasileiro, pô. Que é isso? 50, enquanto países como a China investiram pesado no setor ferroviário e se tornaram potências globais. E por que o Juscelino fez algo tão FDP assim? Simples. Para promover o mercado automobilístico norte-americano. É sério, a lógica é que se você destruir as ferrovias e usar esses recursos para construir rodovias no lugar, as pessoas vão ser forçadas a usarem carros ao invés de trens, o que vai atrair investidores do exterior para montar fábricas no Brasil. Genial, genial. Eu sou um gênio, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Ao curto prazo, isso funcionou muito bem. Algumas empresas americanas vieram ao Brasil, o percentual da indústria no PIB subiu e o PIB em si teve um crescimento positivo. Ao longo prazo, isso destruiu o futuro da indústria brasileira e fez o país... Não, ó, a indústria brasileira ela não colapsou por causa das ferrovias. Desculpa, não foi só, foi um componente importante não ter ferrovias para escoar a nossa produção, mas não foi por isso, beleza? Calma. Não foi só isso não, tem 1001 razões aí pra destruição da nossa indústria. O país depender de caminhoneiros subir... É uma coisa chamada... Cara, eu vou te falar, tem nacionalista. Eles defendem a criação da CLT na década de 30. A CLT não é de 30, porra. A CLT é de 40. Eles defendem... É de 43. Eles defendem a criação da CLT, irmão. Em 40, num Brasil agrário. Você tem noção que em 43 nós não tínhamos sequer a siderúrgica em pleno funcionamento? Porque qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Países capitalistas normais, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, qual que foi a lógica? Olha, nos industrializamos, depois de estarmos industrializados e tá tudo funcionando, sabe? Profitando, os trabalhadores agora reclamam, daí a gente dá uns direitos pra eles não virarem comunistas. É literalmente isso. Ponto. O Brasil não tinha indústria, bicho. Não tinha indústria. Mas não, vamos... Eu aqui, o anão de São Borja, eu sou um gênio político, o meu QI é extremamente alto. Eu vou fazer... O Brasil não tem indústria, legal, não, mas vamos fazer a CLT aqui. Agora o brasileiro tem direito. Agora você tem direito. Aqui, ó, brasileirinho, ó. Toma teus direitos aqui, ó. Ó, você tem direito aqui, a CLT. É, direito, o direito. É isso aí, pô. Aí, em vez, sei lá, industrializarmos o país de forma, sabe, parcerias público-privadas. Não. Só fez indústria de base mesmo e empresário que queria empreender, ó. Empresário tomando no rabo de 5,43. É isso. Os chineses agora estão começando a dar pequenos direitos trabalhistas aí pro chinês médio. Tá encarecendo a produção, inclusive. Descer no morro, correndo... Deixa mais caro para contratar funcionário, arrebenta o mercado, incentiva a permanência do trabalhador na informalidade, o que é péssimo. Então é isso, pô. Isso aí, dá o FGTS aí, trabalhador, daí. Risco de morte, consumindo vários litros de gasolina cara e várias vezes mais lento. Eu já falei, CLT, no caso brasileiro, se a industrialização tivesse dado muito certo, se a gente não tivesse endividado, não tivesse rolado aí por inflação, se as nossas ferrovias não tivessem sido destruídas, se a gente tivesse começado a explorar mais hidrovias, apesar de serem poucas aqui no Brasil, ainda dá para você enveredar nesse caminho. Você focar a industrialização em regiões que são fáceis de escoar a produção, tipo São Paulo, em vez de criar a Zona Franca de Manaus. Meu Deus! Então, se as coisas tivessem dado certo, o Brasil tivesse tornado uma nação industrial,
Olha, eu acho que dava para criar uma CLT, saca? Pequenos direitos trabalhistas dava para criar durante o tempo, tá entendendo? 8 horas de trabalho? Pô, ali por 50? Beleza. Brasileiro, não precisa trabalhar mais 12 horas, agora você pode trabalhar 8. Ali por 80? Toma aqui um... sei lá, vai transporte, vai aumentando aos pouquinhos. Aí cria uma CLT mais pesadinha, ali por 90, 2000, beleza? Porque, bom, nunca se esqueça, que é um país de terceiro mundo, porra. Então, deixa o país se desenvolver, desenvolva primeiro, direitos depois. Não, o Brasil quis criar direitos primeiro e... não é à toa que a nossa Constituição maravilhosa, ela tem... coisas incríveis como o direito à moradia. Pera aí. Direito à moradia? Na Constituição? Então, todos os brasileiros têm direito a ter uma casa. Tá na Constituição. Genial! Genial! Genial, genial. Eu quero direito, pô. Eu sou brasileiro e exijo 2050 direitos. É isso que eu exijo, porque eu sou brasileiro. Caro e ineficiente do que uma simples ferrovia. Aí você compara a Constituição americana, que tem, sei lá, 28 emendas em 300 anos, e o Brasil tem 400 em 30. Tem uma democracia, É isso aí, pô. importa é o curto prazo, pois é o curto prazo que vai fazer o seu partido ser lento, caro e ineficiente do que uma simples ferrovia. Mas em uma democracia o que importa é o curto prazo, pois é o curto prazo que vai fazer o seu partido ser reeleito. Outro setor afetado Que discursinho legal, hein, amigo? ao longo prazo pelas decisões questionáveis de JK foi o setor da energia. Se a infraestrutura é como as artérias de uma economia, a energia é como o sangue. Não, exatamente. 400 emendas Constituições são na última das 7. 7, cara. Nós temos 7 Constituições, bicho. Ai, cara. Praticamente todos os produtos do mercado utilizam energia para serem produzidos. Então, quanto mais barata e eficiente for a energia, mais barato, eficiente e lucrativo serão os produtos. Mas é aí que vem a discussão. Em qual tipo de energia nós devemos investir? Nuclear. Não há debate, beleza? Não há debate sobre qual que deve ser a base, a principal matriz energética de qualquer país do mundo que queira se levar a sério. É nuclear. Pelo menos metade, 60% da energia produzida no país tem que ser nuclear. Aí as outras formas de energia servem de complemento. Aí você pode ter uma hidrelétrica merda, aí que é uma bomba de metano e destrói vastas áreas destrói áreas inteiras, inundam áreas inteiras, destroem... Cara, as 7 quedas aqui no Paraná, elas foram inundadas, bicho, pra fazer a bosta de Itaipu, pra entregar metade da energia pro Paraguai e o Brasil comprar essa metade. Não era mais fácil, Milico? Não era mais fácil, sei lá, quem sabe, levantar as 4 usinas nucleares por estado? Aí não precisava, sei lá, inundar as 7 quedas? Não era mais fácil? Eu sei que era mais fácil. Mas não, né? O Brasil é produtor de urânio. Sabia? O Brasil é produtor de urânio. Então a gente tem a matéria-prima. A gente tem a principal matéria-prima aqui, mano. Mas o nego prefere usar água, cara. Aí na primeira estiagem, oh meu Deus, racionamento de energia. Oh, quem diria que depender de uma matriz energética que depende de chuva causaria problemas quando não ocorrem chuvas? Porque no Brasil, períodos de estiagem são normais. Ano sim, ano não, a gente tem estiagem em algum lugar do país. Aqui no sul, durante a pandemia, foram 2 anos de estiagem, cara. 2 anos de racionamento de água. É isso aí, pô. É isso aí. Talvez a energia por carvão, que é muito mais barata e eficiente, ou talvez a sagrada energia nuclear, que é ironicamente uma das energias mais limpas e centenas de vezes mais eficiente. Mas não é uma das mais limpas. É a mais limpa. É
a mais eficiente. E é a mais barata. E é a mais segura. Chernobyl foi um erro. Foi uma cascata de erros para Chernobyl explodir. Fukushima foi um terremoto seguido de um maremoto. O Brasil tem terremoto? O Brasil tem Não tem, irmão. Não tem. Angra 1 e Angra 2 tem 30 anos. O nosso desastre nuclear foi criança goiana comendo pedrinha de césio, que saiu de um raio-x. Pelo amor, cara. Esse país é ridículo. Eu acho que alguém só vira nacionalista nesse feudo agrário para receber dinheiros, por ser burro ou ser canalha. Tá certo que as democracias liberais do mundo desenvolvido estão passando por verdadeiras provações, mas tu acha mesmo que hoje, 2024, é aceitável um país discutir se é sensato ou não taxar produtos importados de forma abusiva para conseguir algum dinheiro? Esse país é ridículo, mas como os burocratas e pessoas que estão em capitais... Não! O Taxade... Nosso grande Taxade, o Gold, ele não taxou produtinho da China para ganhar dinheirinho. Não. Ele taxou produtinho da China para responder ao lobby dos varejistas brasileiros. Tem esse vídeo lindo aqui do Ricardo Eletro. Falido Ricardo Eletro. Ele tá aí trabalhando até hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O meu, idêntico. Só que eles vão lá e produzem. Tá vendo? Igual o meu. Agora quanto? Ramate. 17 dólares. Se comprar quantidade, isso aqui vai para 9 dólares. 10 dólares. Se dá para você ganhar dinheiro, nós estamos com 40 empresários aqui, nós vamos fechar pacotes juntos, sai com 14, 13 dólares. 13 dólares vezes 5 reais, eu estou falando de 65 reais. Sabe quanto custa esse relógio aqui da Apple? 6 mil reais. Se você pegar esse relógio aqui no Brasil e vender por 399, tem 300% para o meu aí. Basicamente ele está ensinando a você ir para a China, comprar produto de quinta categoria por 60 reais e revender aqui no Brasil por 400. É isso. O que o Haddad fez, e que tem nacionalista batendo palma, é nada mais, nada menos que, olha, você, brasileirinho, com poder de compra reduzido por conta das políticas ridículas tomadas, executadas por burocratas brasileiros dos últimos 130 anos. As consequências são de longo prazo. Você, brasileirinho, em vez de você ir diretamente na Shein, AliExpress, Alibaba, comprar você diretamente o seu produtinho, o seu portátilzinho, o seu celular, o seu reloginho vagabundo, baratinho, menos de 100 reais, não. Tá bagunça, né? Porque é isso, o brasileiro não pode sorrir, o brasileiro não pode ser feliz. Eu, Haddad, junto com o painho Lula, vou criar uma taxa que vai impedir que você compre diretamente do chinês. Ah, mas como assim? Eu não vou ter acesso. Não, você ainda vai ter acesso, brasileiro. Só que em vez de você comprar diretamente por 100 reais, agora você vai comprar de um intermediário por 500. Oh, pronto! Viva a indústria nacional, porra! Viva a indústria nacional! Tem que incentivar o empresário brasileiro, pô. Ó o empresário brasileiro aqui, ó. Olha aqui, ó. Empresário brasileiro em toda a sua glória. Sabe quanto custa esse relógio aqui da Apple? 6 mil reais. Aí, ó. Empresário brasileiro. Empreendedor brasileiro aí, ó. 399. Aí, ó. 300% para o meu aí, dentro. Esse aí, ó. Luciano Hang. O Luciano Hang, ele apoiou, mas bateu palma. Foi lá pagar um babão pro painho pra levantar essas barreiras aí. Magalu fazendo parceria com a AliExpress. É isso aí, pô. Ah, que beleza. Que as outras. Água. Ele investiu em usinas hidrelétricas. Esse cara aqui assistiu um vídeo meu, é impressão minha, porque essa crítica sequencial é literalmente o que eu falo no vídeo da Dilma. Eu apresento energia nuclear como algo muito bom, aí eu critico imediatamente usinas hidrelétricas. Porque eu odeio usina hidrelétrica. Eu acho ridículo. Eu acho um modelo patético de você usar como a principal
matriz energética do país. Ironicamente, uma das energias mais limpas e centenas de vezes mais eficiente que as outras. A Ninguém critica, porque, ó, oi, hidrelétrica é uma energia limpa. Não é. Não é. Hidrelétrica é uma bomba de metano. Ele investiu em usinas hidrelétricas. Eu sei que alguns podem estar questionando, mas a hidrelétrica não é uma fonte limpa e ambientalmente amigável de energia? E a resposta é sim, mas ela ainda é menos limpa que a energia nuclear, Muito menos. várias vezes menos eficiente e mais cara que as energias de fósseis. Lembre Sabe por que o pessoal tem medinho do nuclear? Porque o pessoal tem um QI diminuto. O pessoal compra teoria de Partido Verde Europeu, fala, oi, a Alemanha não tem mais usina nuclear. Tá, mas peraí, agora se eu usar a Alemanha como parâmetro, 80 anos atrás a Alemanha tava fazendo uma baguncinha bem bacana lá. Você acha aquilo legal? Então é isso, não use a Alemanha como parâmetro. Definitivamente os alemães não são algo pra você se inspirar, beleza? Não são. Talvez na forma de protecionismo deles. Talvez. E olha lá. Lembre-se, o Brasil é um país em desenvolvimento. Todos os países desenvolvidos usaram de energias de fósseis. Não, o estrago que o Al Gore fez o estrago que o Al Gore fez com aqueles documentários vagabundos sobre as não posso falar isso que vai aparecer um aviso aqui no YouTube aqui embaixo. O estrago que o Al Gore causou só com um documentáriozinho foi 1000 vezes maior do que se ele tivesse vencido a eleição presidencial em 2002. 2002? Foi 2000? Não lembro qual que foi a eleição. Acho que foi 2000, né? Baratas para se enriquecerem e depois Al Gore, o cara do mercado de crédito de carbono. Cara, o crédito de carbono é o maior shitpost do mercado financeiro. depois de se tornarem ricos, passaram a utilizar Foi 2000 isso. fontes mais limpas de energia. Em outras palavras, deixe as pautas do primeiro mundo para o primeiro mundo. Outra coisa que ocorreu no governo de JK foi o êxodo rural. O êxodo rural é um processo inevitável em qualquer nação desenvolvida, mas o meio que o governo de JK promoveu este processo foi extremamente questionável. Para incentivar a mecanização da agricultura brasileira, o governo passou a conceder empréstimos para agricultores adquirirem equipamentos mecanizados. Porém, apenas os grandes agricultores e latifundiários recebiam estes empréstimos, enquanto os pequenos produtores eram deixados de lado. Por que será que só os grandes receberam, hein? Por que será, né? Você precisa que eu desenhe pra você por que só os grandes players do agro brasileiro da década de 50 receberam apoio do governo? Vocês querem? Não preciso, né? Não preciso explicar pra vocês. Esses pequenos agricultores agora não estavam mais conseguindo competir com aqueles grandes competidores e foram forçados a vender suas terras para evitar cair na falência, incentivando a irem às cidades para procurar emprego. Ao chegarem nas cidades, esse povo rural dificilmente tinha a renda para comprar suas próprias casas, então simplesmente montavam suas próprias casas. Piora. Ele tá descrevendo um negócio que eu descrevo na abertura do meu vídeo da Geração Z. Essa mão de obra que não era qualificada, que saiu da roça, ela deveria ir para a cidade para trabalhar na indústria. Não havia indústria. Então eles foram para as favelas e arrumaram empregos de baixa remuneração no setor de serviços. Esse é teu país, irmão. Esse é teu país, cara. Esse é teu país. Esse é teu país. Virou tudo favelado. Acabou. Casas de forma clandestina, assim dando início ao crescimento esporádico das favelas. O crescimento das favelas poderia ser impedido ou desacelerado ao simplesmente investir no planejamento urbano. O governo JK não quis investir no planejamento urbano, pois todo o investimento desse setor estava destinado à construção da nova capital. Então, eu sei que aquilo que é destinado à construção da nova capital. Bicho, eu preciso muito fazer um vídeo sobre a construção de Brasília. Eu preciso muito fazer um vídeo só sobre a construção de Brasília. É ultrajante, cara. A origem... Vamos lá. Quer uma origem para o vídeo da Operação Lava Jato? Brasília. Sim, os maiores nomes
Os maiores nomes que surgiram nas listas infinitas de empreiteiras da Lava Jato, elas começaram na construção de Brasília. A corrupção como eu sou, tá ali, irmão. Eu acho que Brasília é o maior escândalo de corrupção da história do país, que nunca será investigado porque, bom, já caducou, né? Pra começo de conversa. Segundo, é o JK. Terceiro, não há transparência alguma nesse país. Então, Mas eu quero produzir um vídeo com as informações que a gente tem. eu sei que aquilo que é considerado bonito ou feio depende de pessoa pra pessoa, mas Brasília é uma cidade feia. Não, ela não é feia, ela é desumana, ela é uma criação satânica desse velho comunista. Jaguara se inspirou no brutalismo soviético para construir a cidade e encheu a nova capital de come-bloques e estruturas modernistas que carecem de qualquer valor estético e não representam nada da cultura brasileira ou da nossa própria arquitetura. Evavia, não. Cara, a Brasília é realmente uma aberração, bicho. Ela não tem nada de Brasil. Nada. Não tem nada. Ela é algo só grotesco. Porque ela poderia ter elementos da arquitetura portuguesa colonial que a gente vê em Salvador. Ela poderia ter pegado elementos da construção de imigrantes que vieram entre o final do século XIX e início do século XX, tá ligado? Sei lá, arquitetura de polaco, alemão, italiano, ucraniano, sabe? Pegar esses elementos, fazer uma mistureba ali e juntar com a arquitetura eclética que foi implementada no Rio de Janeiro ali para agradar gringo. Não teve nada disso, absolutamente nada disso. Fizesse essa coisa aberrante. É a pior capital das Américas, cara. É a pior capital das Américas. Ao final de seu mandato, JK tinha ampla popularidade e como a reeleição não existia na época, ele nomeou Henrique Lott como seu candidato para presidente. Próxima vez que você meter copy-paste daí eu vou bloquear você. Cara, o Lott... Ai, o Lott. O Lott tem pouquíssimo... Vou dar uma dica aqui. Vou dar uma dica pra vocês que o Wallace falou pra mim um tempo atrás. Qualquer figura brasileira que é muito enaltecida pela esquerda, desconfie. Imediatamente desconfie. Se tem esquerdista elogiando, desconfie. O Lott é um cara que a esquerda coloca no pedestal. Vai ter vídeo sobre ele. Um vídeo inteiro sobre ele. Essa escolha parecia natural, visto que Lott deu tanto de si para segurar a presidência de JK e prevenir um golpe de estado, mas o problema... Pior, nossa, na moral, deve ser um vídeo legal. O vídeo que esse cara fez, tá aqui o ano que o Brasil quase teve uma guerra civil, deve ser um vídeo legal. Tem 8 minutinhos. Cara, o que o Wallace achou sobre o Lott nas pesquisas que ele fez? Meu amigo, meu irmão, meu camarada. O buraco é muito mais embaixo. Cara, Inimigos da Nação vai ser uma série que se ela ganhar tração, ela vai ser uma bomba nuclear, bicho. Ela vai ser uma verdadeira bomba nuclear na cabeça de muita concepção tosca sobre a história brasileira. As coisas vão começar a esquentar a partir do episódio 2. Porque o primeiro episódio de Inimigos, ele é conto de fadas, é império, é princesa, é conde. Olha só, essa grande fantasia. Do 2 em seguinte é hard politics até o final. Aí o buraco fica muito mais embaixo. Aí o negócio começa a esquentar. E vai esquentar cada vez mais. É que o Lott era um militar e não um político. Lott não tinha carisma e não tinha muito jeito com as palavras. Ele era um homem de ação e não de discursos. Apesar da popularidade de JK, Henrique Lott foi absolutamente mogado nas eleições pelo Jânio Quadros, que apesar de ser uma figura um tanto caricata, era um homem com uma língua de ouro e um mestre de discursar. Mesmo depois do plano de metas, mesmo depois da construção de Brasília, mesmo depois de todo o programa focado no curto prazo para entregar o melhor resultado possível na prévia das eleições, o brasileiro ainda escolheu ignorar o JK e elegeu o maluco da vassoura.
Ainda bem. Ainda bem. Poucas vezes em que o maluco foi uma boa escolha. Vou me inscrever. Teu canal é bom. Canal muito bom. Muito bom. Muito bom. Edição no ponto. Roteiro redondinho. Salva de palmas. É isso. Não tem... Ah, 2050 efeitos do Daniel Penin. Olha só, eu tô tentando chamar sua atenção aqui com um roteiro muito ruim, uma narração horrível, com uma edição porca feito no After Effects. Não. Edição simprona, roteiro no ponto, duração boa, 11 minutinhos. E é isso aí, bom canal, é os guri. E todos aqui odiamos o JK e defendemos as ferrovias.